Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, grande e poderoso é o teu Pai. Chegou o momento, Senhor, da tua palavra nesta noite. Senhor, toma o teu servo, Senhor. Fala conosco, meu Pai, de uma maneira especial, Senhor, nesta noite. Ó Senhor, fala conosco, fala com o teu povo, Senhor, que precisam, Senhor, ouvir, meu Deus, a tua palavra, Pai. Ó Senhor, abra os nossos ouvidos para entender e compreender tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor vai falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de você abrir a sua Bíblia, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o 4. João, capítulo 4, versículo 38 a 42. Você achou? Diz amém? Amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-me que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Vamos repetir com a igreja apenas a parte C do versículo 42. Porque, toda a igreja, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Podemos assentar. Já foi orado aqui. Apenas eu peço a Deus que os seus ouvidos estejam atentos ao que Deus vai falar neste lugar, nesta noite. Mas antes de entrar na palavra de Deus, muito obrigado, irmão, quero mais uma vez agradecer ao pastor dessa igreja, ao pastor Fernandes, a sua esposa, a sua casa, a sua família, também ao pastor presidente desse campo, Emanuel Barbosa, e a todos aqui da Assembleia de Deus Belém de Altos de Santana. Muito obrigado, pastor, pelo convite, mais uma vez. É uma honra estar aqui. Aos obreiros que estão aqui na minha retaguarda também, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Trago um abraço do meu pastor Mateus Pompeu. Eu trago o abraço dele e também da minha igreja, Assembleia de Deus, Ministério Nici, fica ali na cidade de Queimados, mais conhecida ali como Nova Iguaçu, em Rio de Janeiro. Estamos lá também no culto, ele sabe que estamos aqui, e que Deus abençoe a todos, a você que saiu da sua casa para estar aqui neste culto de domingo também, um culto em homenagem também ao Dia das Mães, um culto de missões.
Faço me acompanhado hoje da minha mamãe, que está ali. Ela que eu venho aqui, irmãos, uma vez por ano. Vou até falar com o pastor Fernandes para providenciar minha carteirinha. Uma vez por ano eu estou aqui. E sempre quando eu venho aqui, ele me convida. Vem lá, leva a palavra. E é uma bênção. E eu já aprendi a amar os irmãos. Está ali também a minha cunhada, esposa do meu irmão que está ali, irmão Marcos, meu sobrinho, Marquinhos. A minha esposa hoje não pôde estar, porque eu vim correndo. Vim na sexta e amanhã já estou retornando para o Rio de Janeiro. Hoje é comemorado o Dia das Mães. Esse culto é um culto de missões, mas eu não poderia deixar de desejar a todas as mamães um feliz Dia das Mães. E o texto de Isaías 49:15, que diz assim: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Uma pergunta. Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus está restaurando o povo de Israel. E ele faz uma comparação ao seu grande amor. Porque abaixo do amor de Deus, ele faz essa comparação do amor de uma mãe. Então, abaixo do amor de Deus, está o amor de uma mãe. Porque ele mesmo diz aqui, ainda que essa mãe não está afirmando que ela vai esquecer, mas está dizendo o texto, ainda que ela venha se esquecer, que é uma coisa muito difícil, uma mãe se esquecer de um filho. Mas ainda que isso aconteça, todavia eu não esquecerei de ti. Fica com essa palavra. Você que é mãe, guarda essa palavra no seu coração. Saiba de uma coisa, Deus te presenteou. É um presente, né? É uma dádiva de Deus ser mãe. Irmãos, eu quero iniciar essa mensagem. Prometo que não vou cansar vocês. Vejam porque aquilo que o Senhor está falando para você nesta noite, nós precisamos nos atentarmos todas as vezes que entrarmos por essa porta. Eu costumo dizer que este local é um local comum quando não tem ninguém aqui. Mas quando o crente entra por aquelas portas, já começa a se tornar um local incomum. Por quê? Porque a presença de Deus se faz presente aqui. A presença de Deus está aqui. Então eu quero dizer uma coisa para você, que o sobrenatural pode acontecer essa noite se você acreditar na palavra de Deus. Eu sinto a presença dele. Todas as vezes que Jesus chegava em determinado lugar, algo maravilhoso acontecia. Certa vez ele estava na sinagoga, estava ali lendo a sua palavra. E conforme ele estava ali, uma pessoa estava sendo curada, uma pessoa estava sendo liberta. E aonde Jesus está, irmão, a cura, a libertação, e o mais importante, você pode pensar que talvez um milagre seja algo importante na tua vida. Mas o mais importante que Deus quer atuar na vida de alguém é a transformação. Você pode receber uma bênção hoje, mas amanhã você está no mesmo lugar que você estava. Você pode receber um milagre aqui hoje, mas amanhã você pode continuar na mesma vida que você estava levando. Mas quando você recebe algo de Deus, quando você recebe o milagre, quando você tem a sua vida transformada, aí sim você vai agradar o Senhor. Porque o que Deus quer de mim e quer de você é a transformação da nossa vida. O primeiro milagre de Jesus, um dos primeiros milagres que Jesus vai operar, vai ser a transformação
transformação. Isso aqui ele já está mandando um recado, uma mensagem para mais adiante, ou seja, Jesus está iniciando os seus milagres com o milagre da transformação. O que é isso? É a pessoa que fumava, que bebia, que tinha uma vida de pecados, que tinha uma vida desordenada. Hoje não, na presença de Deus, ela está limpa, ela está sã, ela está louvando a Deus, está com a vida mudada, está com a vida transformada. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer um povo igual ao povo que está no mundo, não. O apóstolo Paulo já dizia ali em Romanos que nós precisamos, com a mentalidade nossa agora de Cristo Jesus, mudar, ser a diferença do mundo. Porque para ser igual ao mundo, o Senhor não quer. Para andar da mesma maneira que você andava no mundo, o Senhor não quer. Para você viver uma vida da mesma forma, não. Ele te aceita como você vem. Ele te aceita como você está. Mas não vai aceitar como você é. Por quê? Porque a sua vida tem que ser transformada dia após dia. Isso é um processo. Isso é gradativamente. Hoje você é crente. Hoje você adorou o Senhor. Hoje você louvou o Senhor. Hoje você orou. Hoje você leu a palavra. Hoje você jejuou. Hoje você se santificou. Mas e amanhã? Amanhã Ele quer que você seja mais. Amanhã Ele quer que você seja mais. A vida com Cristo é assim. Prossigo e vou prosseguir sempre em conhecer esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A mensagem de hoje é sobre isso. É o Deus da reconciliação. O texto que nós lemos, você conhece, que relata o diálogo que Jesus vai ter com essa mulher, uma mulher samaritana. E é interessante que depois do diálogo, depois da conversa que Jesus tem com ela, nós lemos aqui que muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Ou seja, ela virou uma missionária. Começou a pregar Jesus na cidade de Sicar, antiga Siquém. Ela começa a pregar Jesus porque ela teve encontro com o mestre. Ela conheceu Jesus, então ela começa a pregar Jesus, a dizer para o povo daquela cidade: olha, eu tive encontro com Jesus e eu creio que ele seja um profeta. E realmente, Jesus era profeta. Jesus, ele tinha 3 ministérios: profecia, profeta, rei e sacerdote, sumo sacerdote. E ela não estava errada, só que ela começou a divulgar Jesus, porque Jesus chegou para ela e disse para ela: olha, chama o teu marido. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5, e o que você tem agora não é seu marido. Então, ou seja, ela ficou admirada com aquilo que Jesus falou para ela, e algo mexeu dentro dela, que fez com que ela fosse até os seus conterrâneos, as pessoas, o povo daquela cidade, e começou a falar: olha, encontrei Jesus, ele falou tudo o que tinha acontecido na minha vida. E o povo começou a acreditar nela. O povo começou a acreditar nela, diz o texto que nós temos. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, pela pregação da mulher. Glória a Jesus. Que testificou e disse-me tudo quanto eu tenho feito. É bom quando você recebe algo de Deus. Mais à frente,
A mulher prega, o povo acredita. Agora o povo vai ver, vai ao encontro de Jesus, para ver se aquilo que a mulher estava falando era verdade. Porque uma coisa é você ouvir, e outra coisa é você crer. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir qualquer coisa? História. História de homem. Filosofia humana. A fé, ela não vem através de você ouvir qualquer coisa. Ela vem através de você ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, é um mecanismo que acontece, que quando você vai ouvindo a palavra, a fé, ela vai entrando no teu coração. A palavra sube como é isso que acontece. E eles foram lá. E o interessante que muito agora eles ouvem Jesus. Eles vão até Jesus. E agora eles vão ouvir a mensagem de quem? Da boca de Jesus. Eles ouviram da mulher, acreditaram. Vamos lá para ver se é verdade? Vamos lá. Foram, ouviram a mensagem, e o texto diz: indo, pois, ter com, e muitos mais, versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Quem está pregando agora é Jesus. Jesus está pregando para o povo. Olha, Jesus está pregando para o povo. E o texto nos diz que muito mais creram nele por causa da sua palavra. Aí eles chegam até a mulher e dizem assim: mulher, coloca para mim, se puder, versículo 42. Por favor. Glórias a Deus. Projeta ali para mim. O povo ouviu a mulher e acreditou. Aí o povo vai, ouve a palavra de Jesus, e eles dizem assim: e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Versículo 42. E diziam à mulher, eles chegaram até a mulher e disse para ela assim: olha, já não é mais pelo que disseste a nós que nós cremos, porque ela pregou dizendo que Jesus tinha revelado para ela. Veja bem, ela apresenta Jesus para o povo como profeta. Aí eles chegam nela e falam assim: olha, e diziam a mulher, já não é pelo teu título, ou seja, pela tua palavra, pela tua mensagem, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo. O que significa Cristo? É ungido de Deus. Veja bem, olha a proporção da mensagem.
coisas modificam? Está vendo como que Deus faz? Esse contexto aqui, irmãos, Jesus ele está saindo, da Judéia para ir para Galileia. Ele sai da Judéia e vai para Galileia. E chegando nessa cidade chamada Sicar, mas antes ele diz para os seus discípulos: é necessário passar por Samaria. Veja bem, Jesus ele é onisciente. Jesus tinha duas naturezas. Uma natureza humana, ele era 100% homem e 100% Deus. Na natureza divina, Jesus não sabia que os judeus não se davam com os samaritanos? Sim ou não? Sim ou não? Agora Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: é necessário passar por Samaria. Por quê, irmãos? Você já parou para pensar? Por que Jesus diz: é necessário passar por Samaria? Jesus está falando para alguém aqui nessa noite: é necessário que eu faça algo por você. Jesus está dizendo para alguém que veio aqui nessa noite: se você veio aqui buscar a presença de Deus, Ele está dizendo para você: é necessário, se faz necessário, existe uma necessidade de passar na tua casa, na tua família, para consertar as coisas. Jesus disse: é necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Ele queria reconciliar. Nós pregamos nessa noite sobre o Deus da reconciliação. É o Deus que vai pegar aquilo que se desfez, ou aquilo que se distanciou, e trazer para perto. Ou seja, Deus ele vai unir novamente aquela aliança que foi quebrada. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu traço 3 pontos na Bíblia. Primeiro ponto é o homem antes da queda. Segundo ponto, o homem depois da queda. Terceiro ponto, o homem depois do Calvário, depois da crucificação, depois da ressurreição de Jesus. 3 etapas. Primeiro, antes da queda, depois da queda e depois do Calvário. Veja bem, Deus, Ele jamais quebrou a aliança que Ele fez com o seu povo. O que aconteceu? O homem pecou, o pecado entrou, fez a separação, porque Deus não se compactua com o pecado, fez a separação, o homem se distancia de Deus, mas Deus não se distancia do homem. Deus está sempre querendo reconciliar o relacionamento que foi quebrado lá no jardim do Éden. Deus está trazendo a reconciliação. Deus quer reconciliar. Deus quer que o homem tenha de novo o relacionamento que ele teve no passado. O povo se divide. Nós vemos que na época da monarquia, o primeiro rei de Israel foi Saul, pedido do povo, reinou 40 anos. Após o seu reinado se levantou quem? Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e reina mais 40 anos. Depois de Davi vem Salomão. O reino era único. Salomão reina também 40 anos. Tem o privilégio de ter um reinado de paz. Está passando uma novela aí agora, né? Fala sobre ele. Né? Muitos estão criticando por que ele tinha tanta mulher.
tributo muito pesado para o povo. O povo se rebela contra o reinado de Roboão. 10 tribos começam a seguir Jeroboão primeiro. Aí se cria o quê? 2 reinos. Reino do norte, com 10 tribos. Reino do sul, 2 tribos, as menores. Deus parece que é um negócio com menor, né? Porque esse reino aqui, por que eu estou falando isso? Porque o cenário que levou Samaria se tornar o que se tornou, ou seja, ter esse embate, era o mesmo povo. Era o mesmo povo. É o mesmo Deus. Por que então esse embate? De ao ponto de um brigar com o outro, de ao ponto de eles ficarem contra um, ter essa raiva. Eles não se davam. A ruptura aconteceu por causa disso. Porque depois que os assírios invadem Samaria, levam o cativo para lá, depois traz de volta. Aí começa a mandar, transporta pessoas de outras nações. Aí acontece em Samaria uma mistura de povos. Aí os judeus que voltam do cativeiro babilônico, eles não aceitam mais os samaritanos como judeus legítimos, porque eles ficam sabendo dessa grande mistura que aconteceu. Tudo acontece por causa do homem. Parece que eu vejo Deus lá em cima, só olhando para a terra e dizendo: o que eles fizeram? Tinha tudo para dar certo, tinha tudo para prosperar, tinha tudo para arrebentar, para dar certo. Só que eles estão brigando entre eles mesmos. A adoração tinha sido aquilo que se cria, o sincretismo religioso, ou seja, a mistura. Por quê? Porque lá atrás, Jeroboão, com medo do povo ir adorar, subir para adorar em Jerusalém, o que ele cria? Ele cria 2 cultos em Samaria. Ele cria 2 cultos. Um em Betel e o outro em Dan. Aí o que ele faz? Ele cria um bezerro de ouro. Com medo de perder o povo. Porque se o povo sobe para Jerusalém para adorar, era arriscado o povo ficar lá. Então ele prende o povo aqui em Samaria. Então acontece essa mistura de adoração. Acontece a mistura. Eles começam a colocar sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Acontece uma mistura. Eles conseguem então destruir, desfocar a adoração ao único Deus. Começa a adorar bezerro, começa a adorar um monte de coisa, menos ao Deus verdadeiro e único. Aí a região foi misturada de israelitas e estrangeiros. Isso, Samaria. Eu estou contando para você o que aconteceu ali. Por quê? Porque às vezes a gente vê esse texto e fica se perguntando por que o judeu não se comunica com o samaritano. Esse se comunicar aqui não é só apenas conversar. Eles não se davam. Eles não se davam. E Deus criou um povo só, irmãos. Deus criou um povo só. No reino de Deus não tem divisão. No reino de Deus não pode haver divisão. Deus, ele levanta um povo. Deus, ele é Deus de um povo só. Ao passar dos séculos, aí vem Jesus. Jesus, ele chega no povo samaritano. Jesus, ele vem trazendo o quê? A reconciliação.
Aí Jesus encontra ali. É interessante que o texto vai dizer que Jesus chega naquele lugar, está cansado, tem sede, diz para os seus discípulos: vai até a cidade comprar algo para comer. Eles vão. Jesus chega no poço, se assenta ali. E você vê que o texto diz quem chega primeiro no poço. Hã? Conhece o texto, né? Quem chega primeiro no poço? Quem chega? Jesus. Quem chega primeiro no poço? Então, se Jesus chegou primeiro no poço, é porque ele já tinha marcado esse encontro com essa mulher. Sabe o que isso aqui nos mostra? Que ele sempre vai chegar primeiro. Jesus sempre vai chegar primeiro. Jesus sempre vai chegar primeiro. Quando a mulher chega, Jesus chega para ela, pede água. O texto diz que ela pergunta: como pode, sendo judeus, pedir água para mim, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus diz para ela, ele diz para ela: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa mulher não sabia, mas a partir daquele momento a vida dela seria transformada. Irmãos, eu quero que vocês atentem sobre isso aqui, porque além de Jesus tratar com essa mulher, Jesus está tratando com o povo de Samaria. Jesus ele está pegando e reconciliando. Você vai ver que ele trata com essa mulher, ele muda a vida dessa mulher. Essa mulher, ela não vai ser a mesma após esse encontro com Jesus. Jesus está tratando com ela. E mal sabe ela que ela vai ser usada para poder pregar, para poder anunciar o reino de Deus. É isso que Jesus faz, irmãos. Primeiro ele ganha você. Primeiro ele chega para você. Primeiro ele vai alcançar você. E talvez você está dizendo: só eu na minha casa estou servindo ao Senhor. Talvez você diz assim no seu coração: como que eu vou trazer meu pai, minha mãe? Como que eu vou alcançar a minha família? E Jesus me trouxe aqui nessa noite do Rio de Janeiro para dizer para você que através de você, Jesus vai alcançar a sua casa. Através de você, Jesus vai alcançar a sua família, meu irmão. Acredita nessa palavra. Jesus encontrou com ela. E o texto diz que ela tinha 3 problemas. Eu pontuei 3, mas poderia ter mais. Mas 3 principais problemas. Primeiro, ela tinha uma rejeição. Era uma mulher rejeitada. Era uma mulher que sofria de rejeição pela vida que ela levava. O texto diz que ela vai buscar água meio-dia. Meio-dia não era o horário convencional de chegar no poço para pegar água. Só que a vida que ela levava, ela tinha medo de talvez de encontrar com alguém, ou até mesmo de ser persuadida por alguém no trajeto. Por isso ela ia ao meio-dia. E ela tinha também uma dúvida a respeito da adoração. E ela tinha uma sede espiritual. Primeiro,
ela era rejeitada. Ela sofria de complexo de rejeição. Ninguém olha para mim, ninguém fala comigo, ninguém me aceita, ninguém me ama. Aí chega na frente dela alguém que vai resolver o problema. É bom, né, irmãos? Quando a gente está passando por alguns problemas e chega a solução. É bom quando você está passando por problemas, mas também é melhor ainda quando chega a solução. Agora eu posso resolver esse problema. E Jesus estava na frente dela para resolver o problema que ela estava passando. Ela tinha uma dúvida a respeito da adoração. Será que nós vamos adorar a Deus aqui no Poço de Jacó? Será que nós vamos adorar aqui? Porque os judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. E aí? Adora aqui? Samaria? Ou subo para Jerusalém para adorar a Deus? Ela tinha essa dúvida. Jesus chega para ela e diz: mulher, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para ela: não importa o lugar, o que importa é a sua adoração. Não importa o lugar, importa como você entra para o culto. Porque muitos entram para o culto, pastor Fernando. Muitos entram na igreja, mas não entram no culto. Aí entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Mas a partir do momento, quando você entender que quando você entra aqui, você precisa se ligar com Deus. A sua adoração precisa subir. Porque o culto nós trazemos de casa. O culto nós trazemos de casa e prestamos o culto a Ele. E Ele responde. Responde ou não responde? Quem aqui já foi respondido pela palavra? Até mesmo através de um louvor. Deus não falou contigo? Faz assim. Deus falou contigo. E ela tem essa sede. E Jesus diz para ela. Jesus diz para ela assim, que dentro dela iria surgir o quê? Uma fonte inesgotável, uma fonte de água viva. Sabe o que Jesus faz, irmãos? Sabe o que Jesus faz? Pastores, eu preguei esses dias sobre o poder do Espírito Santo. Muitos querem receber poder. Muitos passam madrugadas e vigílias. Muitos querem receber poder de Deus. O que é o poder de Deus? É o poder do Espírito Santo. Aí parece que eu vejo Deus no céu olhando assim. Vocês querem poder, né? Se eu der poder para vocês vão fazer o quê? Vou continuar sentado? Vocês querem poder para ficar sentado? Vocês querem poder para continuar a mesma vida? Vocês querem se encher de poder para quê? Porque quando Jesus ele envia os discípulos, ele enche eles do poder do Espírito Santo e diz para eles: vai, ide, pregar o Evangelho a toda a criatura. Poder de Deus. Quando Jesus ele entra na vida da pessoa, eu já parto para o final aqui. Quando Jesus entra na vida da pessoa, ele coloca algo em nós que faz com que nós não nos contentemos só com aquilo para nós. Você está entendendo? Quando Jesus ele entra na sua vida, ele coloca algo dentro de você que faz ou tem que fazer, que você não fique apenas
você, meu irmão. Eu vejo muitos crentes querendo poder, mas na hora de usar, não querem usar o poder que Deus colocou. Vocês querem poder. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse para os seus discípulos: olha, ficai em Jerusalém. Está todo mundo aqui em Jerusalém. Está todo mundo em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Para quê? Para você ser testemunha. Tanto em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Você entendeu? Você entendeu isso aqui? Como seria se todos nós fizéssemos aquilo que Deus quer? Mas eu não posso, eu não tenho como de pregar, mas você pode orar. Eu não tenho dom de pregar, eu não tenho dom de cantar. Mas quem disse que Deus só usa o dom de pregar? São vários dons, irmãos, que são distribuídos para aquele que pede. Você pode orar, você pode orar por alguém, você pode visitar alguém, você pode abraçar alguém. Deus trabalha de multiforma, de várias formas. Deus quer te usar. É um culto de missões. Eu não posso sair daqui sem dizer para você que Deus quer usar você. Aleluia. Deus, Ele quer usar as crianças. Deus, Ele quer usar os adolescentes. Deus quer usar os jovens. Deus quer usar as irmãs. Deus quer usar o ministério. Mas Deus quer usar aquele que se dispõe a fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Em Gadara, outra vez eu tive aqui, preguei sobre Gadara. A primeira pregação minha aqui foi o quê? Ou janela, ou porta, ou janela, foi assim. Só que não existe aquele jeitinho. Ou você entra pela porta, tem comentário. Quem entrou pelo telhado foi aqueles homens que levaram, né? Estavam paralíticos ali. Mas para entrar no céu, você tem que entrar pela porta. E quem é a porta? Jesus. Aleluia. Aí eu preguei sobre Gadara, que Deus fez lá em Gadara. Deus vai lá, liberta o homem, deixa a edição, curado, perfeito estado. O homem que vivia no sepulcro, que vivia nu, que vivia nos cemitérios, ninguém dava nada por ele, vivia preso, arrebentava os grilhões. Mas quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, quando Deus entra, irmão, quando Deus entra, Deus transforma. Glória a Deus. Aí Jesus traz uma grande bênção para aquele lugar. O que acontece? O povo faz o quê? Expulsam Jesus de lá. Por quê? Por que expulsaram Jesus de lá? Infelizmente estão expulsando Jesus de um monte de lugar por aí. Tem lugares por aí que você pensa que Deus está, Deus não está, não. Estão colocando Jesus para fora. Estão deixando Jesus lá fora. Em Gadara, expulsaram Jesus de lá. Mas na cidade dos samaritanos, em Sicar, eles acolheram Jesus. Jesus não ficou em Gadara, mas deixou uma semente lá. Porque Jesus também sabe a maneira de te atrair para perto dele. Jesus foi expulso de Gadara, mas deixou alguém lá, um representante lá. E é sempre assim. Quando não querem Jesus em determinado lugar, ele deixa alguém lá. Ele deixa uma semente lá. Na cidade de Sicar, onde essa mulher morava, eles aceitaram Jesus. E o texto diz que Jesus falou o que para eles? Eles foram até Jesus e falaram: fica aqui conosco. Jesus fica quantos dias? Quantos dias?
sair. Porque na parábola dos 10 samaritanos, na parábola dos 10 leprosos, o único que volta para agradecer é o samaritano. Jesus, ele diz a parábola do samaritano, porque quando o homem está caído lá no chão, precisando de ajuda, precisando de socorro, todos os judeus passam por perto dele, não faz nada. O levita passa para perto daquele homem, não faz nada. O sacerdote passa do lado do homem e não faz nada para ajudá-lo. Mas vem o samaritano, passa do lado, se compadece dele. Aleluia. E quando você se compadece, é aquilo que o irmão falou, o presbítero aqui falou. Você, quando se compadece de alguém, você sente a dor daquela pessoa. Quando a Bíblia diz que Jesus teve íntima compaixão, é Jesus falando, dizendo assim: eu estou sentindo a dor desse homem. Passa o bom samaritano, coloca o homem no seu animal, leva ele para uma hospedaria, ajuda ele, chega lá, paga para ele estar ali. E aí, além disso, ele diz: olha, eu vou viajar, mas quando eu voltar, se ficar devendo alguma coisa, eu vou acertar com você. Ou seja, o bom samaritano. Não poderia ser o bom judeu? O bom samaritano, o povo que os judeus rejeitavam, o povo que não falava com eles. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? E aqui eu encerro. Essa palavra é para ficar guardada, é para você pensar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que aquilo que a gente cria, essas rixas, essas brigas, isso tem que acabar, irmãos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de reconciliação. Ele pega aquele que estava morto. Salmos 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés sobre um mar do rio, um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Aleluia! Quem é a nossa rocha? Jesus. Ele tira do lamaçal, traz para perto dele, e quem está perto de Jesus parece com ele. Não tem como você dizer que está perto de Jesus e continuar mentindo, continuar brigando. Não tem como você dizer que está perto de Jesus e continuar no mesmo erro. Não tem como você dizer que está com Jesus, mas está ainda cometendo as velhas práticas. Porque quando você está perto de Jesus, você parece com Ele. Quanto mais perto, quanto mais você se aproximar dele, mais parecido com Ele você vai ficar. Essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que reconcilia. O homem pecou, mas Deus já tinha um plano. O plano era Jesus no Calvário. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, os lançarei. Que Deus assim nos abençoe. Fique com essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo fala mais profundamente no seu coração essa noite. Amém? Deus abençoe. Pastor, obrigado pela oportunidade. Desculpa, passou um pouquinho. Mas Deus assim nos abençoe. Muito obrigado.